Oi, meus amores, bom encontrar com vocês por aqui mais uma vez, especialmente você que espera o consultório de família começar. Obrigada pelo seu carinho, por esse tempo dedicado e a gente faz daqui com muito amor para você, sabendo que a cada encontro algo pode mudar, alguma chavinha pode virar, a depender, claro, da sua vontade, do seu desejo de fazer e viver diferente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito do segredo de cada um de nós, da nossa intimidade, mas por vezes fica num lugar desse segredo de uma solidão tão impressionante que nos tira a oportunidade de jogar luz sobre algumas questões que ficam por ali atravancando a nossa história, a nossa caminhada, a nossa jornada, atrasando o nosso experimento de leveza, de cura, de restauração, de compreensão da vida. Eu estou falando sobre a sexualidade. E aí nós vamos relacionar a sexualidade com as emoções envolvidas. Vamos falar, por exemplo, sobre pureza sexual. Qual é a relação da pureza sexual, da compreensão do significado desse pilar tão importante, da construção do ser humano, mas com o que sente, com o que vive, com o que experimenta. E aí essa conversa vai ser boa demais com você por aqui. A minha convidada, Adriana Prates. Bem-vinda, tudo bem com você? Muito obrigada. Olá para você que está nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui. Estou ótima, graças a Deus. Que bom, muito obrigada. Qual é a relação da sexualidade com as emoções? Total relação. Inclusive, conversando aqui com a Darleide, talvez você sinta a mesma coisa, sobre o quanto que sexualidade, normalmente, num contexto cristão, é sempre discutido pelo viés do pecado. É sempre trabalhado no sentido, é pecado ou não é pecado? A pergunta é sempre essa, o que é pecado, o que não é pecado? Pode, não pode. Exato, do que é proibido, né? E hoje eu quero trazer essa compreensão para você de em que lugar nas minhas emoções está a minha sexualidade e quais são as emoções que estão associadas à sexualidade. Porque a nossa noção do que é o sexo e a função do prazer está totalmente ligada ao que nós aprendemos como prazer desde a infância e ao lugar que este prazer ocupa na nossa aspiração de felicidade. Em que lugar o sexo está na minha construção de uma vida feliz, de uma vida próspera? Isso também é importante considerar. Não apenas o lugar dele no pecado, no proibido ou no certo, mas justamente dessa vida funcional, organizada, equilibrada. E por onde a gente começa a compreender essa relação, pensando na complexidade que isso tem, em função de cultura, do que nos foi dito, do que nos foi ensinado, até na perspectiva de que, assim, ao que historicamente se entende no meio cristão, é que tudo que esteja relacionado ao prazer, muito possivelmente ou provavelmente, esteja ligado a pecado. Por isso o sexo é proibido, por isso ainda tem quem creia, e equivocadamente, obviamente, de que o pecado de Adão e Eva tem a ver com sexo, tem a ver com prazer. Então, isso está mais arraigado em nós do que a gente pode imaginar. Se não formos ligados à verdade, como ela está posta, a gente pode se perder aí nessa jornada da vida sem usufruir daquilo que Deus nos conferiu como sendo a alegria de experimentar também a sexualidade. Sim, vamos começar a partir de definições, porque o termo que você mesmo apontou ali na apresentação da pureza sexual, esse é um termo muito comum entre nós. O que é puro, o que é impuro? Para isso, nós vamos precisar entender justamente qual é a noção que nós temos de prazer dentro do cristianismo. Nós temos uma história marcada por penitência na construção do que nós entendemos como cristianismo hoje. Então, a história do cristianismo passa ali pelaquela época obscura de Roma, do Império Romano, no qual ser cristão estava associado com uma penitência. Obter o favor divino estava associado com penitência e sacrifício. Então, daí nós já começamos a discutir esse assunto de prazer, porque criou-se essa ideia de que a penitência e o sofrimento estão associados à pureza e santidade. E muitas pessoas ainda têm essa crença, não se permitem
a leveza e a felicidade, porque na cabeça delas isso não combina com o cristão. O cristão tem que estar em constante E, de penitência. novo, essa é uma ideia semeada por, por instituições, por pensamentos ditos cristãos. E é isso que Exatamente. torna tudo mais difícil historicamente. Assim, como Roma, enquanto império, vivia os seus costumes, suas práticas, secularmente, eles. Agora, uma igreja que surge neste período e vai se desenrolando em outros períodos e que já estava anteriormente a este período, ela vem mantendo isso e até hoje, para a gente, assim, o feio, o desleixado, está mais próximo do ser santo do que o bonito, o colorido, o feliz, o alegre. O santo tem uma cara deprimida, o que está alegre, não, é secular, isso é coisa de mundano, né? Então, essa associação de pecado com santidade, de alegria com santidade, parece que tem um peso, assim, para muito crente. E aí, o que diz respeito ao sexo, tá lá. Justamente. E é importante você trazer essa questão do feio, porque a beleza, o desejo, o ser desejável, também faz relação com o sexo. Muitas pessoas não se permitem o ser desejável, o estar bonito, bonita, cheiroso, bem arrumado, porque entra já no campo, para muitos, da vaidade. E também tem uma associação importante com as emoções, porque autoestima e sexualidade são muito conectadas. E quando a gente fala desse prazer, aí nós podemos cair em dois extremos. Nós falamos de um, que é construído culturalmente por esse lugar de penitência, de sofrimento, de amargura. E nós temos o outro, que é quando o prazer ocupa o altar da existência, que é aquela vida de, nada faz sentido, então vou me jogar nos prazeres. E o prazer é o principal ponto que sustenta a sua alegria. Se não há prazer, não há alegria. Então, existem muitos que estão em outro extremo. Não conseguem encontrar alegria no desprazer. Em alguns programas que eu vi, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vale sempre ressaltar. Uma pessoa que constrói saúde mental consegue encontrar paz e alegria no desprazer. E um clássico, por exemplo, é a academia, que gera uma sensação desagradável, mas que traz um prazer duradouro, que traz alegria. Então, vamos chegar aqui nesse equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Deus criou o prazer. E é de interesse dele que os seus filhos usufruam desse prazer, que os seus filhos tenham uma vida feliz e alegre. Porém, todo o prazer que Deus nos dá, ele coloca junto um limite. E esse limite não é para a nossa tristeza, é para a nossa proteção. Os limites de Deus não são prisão, são proteções para nós. E isso para qualquer prazer. A gente pode pegar um prazer básico da alimentação, do sono. Olha como tudo que Deus criou envolve prazer. Ele coloca um limite. A gente precisa trabalhar dentro disso aqui. E a impureza sexual se daria não pelo prazer, mas por extrapolar o limite. Então, quando você desrespeita os limites do seu corpo, os limites da sua mente. Como é que se desrespeita os limites do seu corpo? Atribuindo a certos órgãos uma função que não é dela, por exemplo, tirando, invadindo, fazendo práticas prejudiciais à saúde, por exemplo, que já são conhecidas. Uma dessas é o sexo anal. Já temos estudos sobre os prejuízos do sexo anal. Não foi para o objetivo realizado. Aí entra outra questão, mas e o sexo oral? Aí a gente já vai conversar na questão do beijo. A boca tem essa função e o corpo pode ser todo beijado. Então, a gente vai entrando nesses limites e descobrindo até onde eu estou ultrapassando um limite real ou até onde esse limite também pode ter sido construído na minha mente ao longo da minha história e da minha trajetória. E em que lugar, então, a gente vai jogar luz sobre a emoção, as emoções, nossos sentimentos, do ponto de vista da saúde mental? E aí a gente volta no vazio existencial. Viktor Frankl traz uma coisa que eu acho muito bacana em relação à sexualidade, quando ele coloca a agressão contra si e contra o outro como um forte indicativo, um sintoma do vazio existencial. Quando o indivíduo não tem plena compreensão
do papel dele, da existência dele, da sua relação com o mundo, com o Cristo, com o outro, o sexo pode se tornar apenas um objeto de prazer. E o ser humano deixa de ser um outro humano. A gente deixa de viver uma relação para usufruir de uma coisa. Esse tem sido o lugar do sexo, até mesmo, Darley, dentro dos casamentos. Então, muitas vezes nós achamos, casou, está liberado qualquer coisa e estamos despreocupados. Mas quando é que eu vejo isso? Eu vejo isso numa relação de um casal que me busca, por exemplo, e a gente vê aquela queixa. O homem não tem um vínculo afetivo com a esposa ao longo do dia, não tem beijo, não tem elogio, não tem abraço, não tem chamego, não tem conexão real, mas quer sexo no final do dia. Aqui a gente está falando de uma objetificação, de um corpo que serve ao meu prazer. O sexo no lugar do saudável envolve conexão. Para haver conexão, eu preciso estar conectada também com as minhas emoções, porque o prazer traz este lugar de preenchimento de um vazio. Então, note, por exemplo, será que você usa o sexo para suprir um tédio, uma angústia? Toda vez que eu estou angustiado, toda vez que eu estou angustiada, a primeira coisa que eu penso, sexo, masturbação, eu busco neste prazer uma forma de aliviar as minhas emoções. E aí nós vamos tratar a origem desse vazio. A gente vai se reportar nessa perspectiva a outras buscas que são feitas, como, por exemplo, a quem vai buscar um prazer, um alívio, uma resposta, mas claro que ela não vem comendo compulsivamente, bebendo compulsivamente, comprando compulsivamente. A gente pode colocar aí nessa prateleira o que você disse anteriormente? Com certeza. E até quando você traz isso, vale lembrar que se uma pessoa compra compulsivamente, ela percebe, opa, existe um desvio emocional aqui que precisa ser tratado. Só que quando ela usa o sexo compulsivamente, aí ela já pensa, nossa, eu estou pecando, eu preciso orar mais, eu preciso dessa penitência, buscar mais a Deus. Ela não associa que a compulsão pelo sexo também tem uma origem emocional, também tem um vazio e uma ferida emocional que precisa ser tratada. E esta compulsão vai entrar também no adultério. Porque uma pessoa que coloca o sexo nessa posição de alívio, de conforto, vai ter muito mais dificuldade em ter disciplina para não adulterar. Porque o sexo é mais forte do que a vontade própria dela, trabalha ali no instintivo. E aí a gente vai voltar um pouquinho de neurociência, porque o nosso cérebro tem duas áreas, o córtex pré-frontal, responsável pela decisão lógica, e ali no hipotálamo, sistema límbico, voltado para as respostas instintivas e emocionais. E qual que é a dificuldade? Ou seja, sem filtro. Sem filtro, exatamente. Essa é a dificuldade. Porque as respostas instintivas, como o próprio nome já diz, é por instinto. Por sobrevivência, algo que não passa pelo pensamento, Não. uma cognição trabalhada de refletir e tomar uma decisão. Vem no impulso, em busca dessa sobrevivência, de reagir diante de um perigo, alguma coisa do gênero. Exato. E você não tem controle sobre ela. É uma das maiores frustrações quando alguém me pergunta algo no Instagram. Como que eu controlo as minhas emoções? Eu digo, você não controla as emoções. Você consegue controlar o pensamento, educar o pensamento e o comportamento. E assim você educa as suas emoções. Porque você vai ensinando o seu cérebro a como reagir em determinada circunstância. Então, se você sabe, e eu quero falar com você que passa por isso, você sabe que você está adulterando e só você sabe, e isso te causa sofrimento, porque existe sofrimento também na parte que comete o ato, que agride o outro, não é só a vítima que sente sofrimento. Eu quero falar com um grupo que a gente quase não fala, porque nós tendemos só a vilanizar. Você que sabe que sente atração sexual por crianças e você sabe que não deveria, isso te causa sofrimento. O que eu quero dizer para você é, saia desse lugar de penitência, culpa e pecado, não no sentido de, não é pecado, mas no sentido de, vamos para o lugar de, eu tenho uma doença, eu preciso procurar tratamento. Eu preciso identificar onde foi que se instalou isso. Drica, mas aí não é perigoso falar de doença e a pessoa vai passar um pano? Tem gente que tem essa preocupação. Ela vai passar pano, eu sou doente. Não.
a doença não te isenta da sua responsabilidade. Porque nós temos tratamento, nós temos condições de buscar. Você tem uma responsabilidade sobre isso e Deus cobrará de você isso. Mas Satanás, sabendo das nossas fragilidades, usa a nossa história contra nós. Porque ele não tem nada da vida melhor para fazer que não seja isso. Ele vai usar, talvez, uma experiência que você foi violentado na infância para instalar uma ideia de impureza na sua cabeça, para instalar um desejo e usar esse desejo a sua vida inteira para separar você de Deus e do plano que Deus tem para a sua vida. Então, seja qual for a impureza sexual que você está vivendo hoje, existe saída. Não tente resolver sozinho, sozinha aí no seu canto, se sentindo mal, se sentindo culpada. Procure ajuda profissional, porque existe. Todas essas fragilidades emocionais têm origem em algum lugar, foi construída de alguma forma, não vem ao acaso. Satanás sabe das nossas fragilidades e ele vai usar dentro dessas fragilidades com toda certeza. Até porque há um mecanismo no humano, né, do seu pensamento, dos seus sentimentos, que vão construindo esse adoecimento por si só, no sentido de que, assim, há um trauma, há um histórico, há algo que te causou um dano e esse dano repercute em você. Então, antes de ser uma atuação diabólica, a gente aqui propõe considerar que há um mecanismo que disparou, a gente pode chamar de um gatilho, de alguma coisa que possa ter ocorrido e que, obviamente, numa natureza já pecaminosa, numa natureza caída como a nossa, vai encontrar um lugar apropriado para frutificar. Então, obviamente que nós vamos precisar do socorro divino, porque, como bem disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Mas o que se propõe é que também isso seja posto sob uma luz de sabedoria, de que tem algo em que você precisa tomar conhecimento dela, precisa identificar, precisa dar nome. Isto que me acontece possivelmente tenha relação com isto que me aconteceu anteriormente. Isso não isenta, como bem dito há pouco, de que isso seja responsabilizado. Por exemplo, quando cita-se atração por crianças, é crime, é crime. Assim, não tem como pensar noutra hipótese, é crime, é mal, deva ser, assim, absolutamente rechaçado, rejeitado, mas você entende que a gente também tem a preocupação de lembrar que você é um ser humano e que se puder ser feito alguma coisa para resgatar, seja quem for, na situação que for, é para o adúltero como Jesus resgatou, é para a prostituta como Jesus se propôs a fazer e o fez, de oferecer a graça, de oferecer a misericórdia. E Jesus sempre fazia perguntas, né? O que você quer? É como dizendo, o que você entende disso? Como é que você compreende o que está acontecendo à sua volta? Lembro de Jesus, depois de ter curado aquele homem que ficou 38 anos paralítico, o encontra depois de ele já ter sido curado. Jesus diz assim, cuidado para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, está posto de que há uma responsabilidade nossa. Precisa haver uma identificação, uma resposta, uma atitude, uma vontade, mínima que seja, mas ponha sob a sua capacidade mínima que seja, a responsabilidade de agir. Isso que é importante em todos os sentidos. Por que Jesus perguntaria para quem ele acabou de curar, cuidado para que não te aconteça coisa pior? Porque tinha algo da responsabilidade daquele indivíduo de que se ele outra vez caísse no que ele caiu antes, ele voltaria ao estado anterior e até de modo pior. Você percebe o nível da nossa responsabilidade frente à vida? Então, tem um desejo, tem um sentimento, e aí você falava assim sobre, por exemplo, o adultério. A gente nem sempre vai dizer que o adultério seja uma compulsão, mas tem ali uma carência, tem ali um vazio, tem um perfil. O que na sua compreensão tem nesse sentido? Que, assim, não está na prateleira da compulsão, mas caiu nesse, enfim, que tem a ver com pureza ou impureza sexual, como você havia posto antes. Sempre há uma falta de inteligência emocional para qualquer comportamento que você faz prejudicial a si mesmo e a outra pessoa que você ama. Então, existem muitos, e eu tenho atendido muitas pessoas assim, tanto aquele que está em adultério quanto aquele que foram vítimas do adultério.
existe sempre, dá para notar que existe um amor, existe uma preocupação, mas esta preocupação e este amor que este indivíduo tem por Deus, por ele mesmo, pela esposa ou pelo marido, não foi suficiente para que naquele momento ele dissesse: não vou fazer isso. O que significa, Darleide? Significa que nós temos um indivíduo operando muito mais no instintivo e muito menos na lógica. A região do córtex pré-frontal está preguiçosa, está trabalhando pouco. O que é comum em uma criança, por exemplo. As crianças ainda não têm o córtex pré-frontal bem desenvolvido, os adolescentes também não. Inclusive, a adolescência é complicado porque a parte responsável pelas emoções já está desenvolvida, o sistema límbico está ok, mas o córtex pré-frontal não. Porém, o adulto, sim. Este adulto que não consegue pensar pela lógica, não consegue dominar os seus desejos, opa, não é porque eu estou sentindo que eu tenho que fazer. Não é porque eu desejo que eu tenho que saciar o meu desejo. Nem tudo tem que acontecer conforme as minhas emoções. Não é porque eu estou com raiva que eu posso gritar. Não é porque eu estou chateado que eu posso ofender. Entende? Essa linha entre o que eu sinto e o que eu faço precisa ser bem delimitada para um adulto. Ele já tem condições de fazer isso. Se ele não faz, é porque ele está ainda agindo de forma imatura emocionalmente. Ele ainda não está usufruindo de todas as capacidades que Deus deu a ele. E esta inteligência emocional é barrada em diversos aspectos. Vamos supor uma criança, por exemplo, que não tinha muita liberdade para explorar, para perguntar. E ela trava ali, na dúvida. Seu cérebro, sua psique, sua mente trava ali na dúvida. E você cresce um adulto que nunca amadureceu isso e sempre precisa testar para saber. Sempre precisa experimentar, sempre fica: ah, mas e se eu não fizer? Ah, mas e se eu fizer? E este "se" é o que rege a sua vida. Nós precisamos voltar e reeducar a sua mente. O tratamento em saúde mental nada mais é do que esse. Vamos ver quais foram as falhas ao longo do seu processo que não foram educadas corretamente? Bom, seu cérebro não foi educado a lidar com frustrações. A gente vê nessa situação aqui na infância, nessa outra aqui, que nós temos um cérebro que não aprendeu a lidar com frustrações. Então, nós vamos ensinar dentro de como você funciona. O que eu quero dizer com dentro do funcionamento? Eu tenho cliente, por exemplo, que a gente educa o cérebro dela muito melhor com um chacoalhão, assim, sabe? Você dá logo um chacoalhão e fala: olha a situação, como é que tá? E ela dá uma acordada e fala: opa. Já eu tenho outros clientes que não, que você precisa comer pelas beiradas, aí você aplica uma técnica aqui, pede para escrever um negócio ali, vai fazendo o caminho necessário. Fez esse caminho necessário, nós começamos a educar o seu cérebro para funcionar da forma que Deus quer que ele funcione e que você também quer, porque o desejo de Deus é sempre o melhor para nós. Muito bem, amores, estamos então aqui falando neste momento sobre educação emocional. Nós vamos então oferecer para você um apoio para isso, que extrapola o programa e vai chegar aí na sua casa de modo físico para você ter em mãos esse manual de saúde mental. Quer saber mais sobre como educar seus pensamentos? Aqui tem. Sabe como processar as suas emoções? Sabe como tornar-se então mais maduro, mais eficiente na sua tomada de decisão ou decisões para a vida? Você se identifica com alguém imaturo? Você se identifica com algum sofrimento que tem repercutido na tua área sexual, na vida? Você tem percebido a sua fragilidade quanto a este tema e outros mais? Então, vem estudar com a gente sobre saúde mental. Você recebe até certificado ao final de todo o estudo feito. Para cada lição, você ainda encontra uma videoaula apresentada pelo Dr. César Vasconcelos de Souza. Você torna-se matriculado na Escola Bíblica da Novo Tempo. Já são mais de 2,5 milhões de pessoas matriculadas ali. Então, você pode ser essa próxima a ligar para a gente e fazer a sua matrícula na Escola Bíblica, pedir o Manual de Saúde Mental Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra, começar a estudar e você vai ver.
pode haver mudança, aliás, vai acontecer mudanças significativas e profundas na sua vida quando você decide investir em conhecer-se, entender sobre as emoções, sobre como você funciona, como a sua mente e o seu cérebro reage, vai fazer total diferença. Liga para a gente no 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21 e peça esse manual de saúde mental. Mente Feliz. Muito bem. Então, fazendo assim, você vai receber em casa sem pagar por isso. Não tem boleto, não tem pedido nenhum. É só você pedir e receber em casa, começar a estudar e viver muito bem. 12, 21, 27, 31, 21. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. É o tempo de você mandar uma mensagem pedindo a revista e a gente continua juntinho daqui a pouco. Agradeço a você pela companhia, agradeço a você que é Anjo da Esperança e nos ajuda financeiramente a cada mês com suas doações. Você que nos tem feito sonhar como temos agora a alegria de ter uma Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Todo aquele pessoal, são 13 milhões de potenciais ouvintes da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. E isso graças a Deus, graças a você que responde ao convite de Deus. Aliás, mais que um convite, quando ele diz ide, é uma ordem. E você vem com a gente, nós vamos juntos, levando a mensagem de esperança para que as pessoas possam fazer essa decisão, tomar essa decisão na vida de andar com Jesus. Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro é simplesmente maravilhoso. Obrigada a você, Anjo da Esperança, mas ainda temos muito mais a fazer. Agora que a rádio chegou por ali, a gente tem um trabalho imenso para realizar, a estrutura para montar. E eu quero convidar você que já é Anjo da Esperança a ser mais uma vez quem vai nos dar um suporte para irmos além. Você pode fazer uma doação em dobro este mês. Muito obrigada por isso. Você que ainda não é Anjo da Esperança, vem ser anjo com a gente. Você que usufrui da programação da Novo Tempo, que conhece a qualidade do que a gente faz aqui, a seriedade com que a gente trabalha, como nós temos feito a cada dia movimentos em todas as áreas, em todos os sentidos, para simplesmente levar as pessoas para conhecerem a palavra de Deus, para terem qualidade de vida, para terem uma experiência de viver como Cristo disse que é o seu desejo para nós, que tenhamos vida e vida em abundância. Isso passeia por todas as áreas da nossa vida. Vem ser Anjo da Esperança, vem nos ajudar a transformar vidas, não pelo que nós dizemos, porque nós temos uma mensagem nossa, pessoal, particular, mas que somos um veículo que conta para o mundo o que Jesus Cristo disse, o que Jesus Cristo espera e que Jesus Cristo vem. Vem ser Anjo da Esperança, liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30 e torne-se um Anjo da Esperança. Nós vamos continuando aqui a nossa conversa com a terapeuta Drica Prates, Adriana Prates, mas ela gosta de ser chamada de Drica Prates. E a nossa conversa tem a ver como a gente fazer uma diferenciação, mas sem jamais tirar o peso que cada uma tem no seu devido lugar. Do que estou falando? O que é relacionado ao sexo, a gente tem uma forte tendência a colocar no lugar de pecado. E a gente não tem a inteligência para entender que há nesse processo da nossa sexualidade questões das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas memórias afetivas ou, enfim, de traumas, mas que elas estão aqui associadas, a gente precisa entender. Mas, Drica, o que a gente pode dizer sobre gatilhos que disparam determinadas práticas e que não são entendidas nessas caixinhas duas aqui que eu coloquei, o que é emocional e o que é espiritual, por exemplo, vou dizer assim. Excelente. Tem um livro
que eu uso até como base, inclusive, quem quiser aprender um pouquinho dessas técnicas e teorias, eu tenho um curso, tá? Pode me procurar. E o livro base se chama Desenvolvimento Humano. É um clássico ensinado na psicologia e ele vai narrando ali alguns aspectos de como se desenvolve a nossa percepção de gênero, identidade de gênero e de sexualidade. Existem alguns estudos que eu acho muito interessante, eu vou mencionar dois. Um deles demonstra que adolescentes que têm relacionamentos calorosos com a mãe, o que é um relacionamento caloroso? Íntimo, próximo, de afeto, tende a iniciar sua vida sexual mais tarde na vida do que adolescentes cujas mães são frias, são distantes. Quem é que imaginaria, sabe, uma relação como essa? A relação de afetividade maternal com vida sexual. E foi encontrada a relação. Outra relação também é a presença paterna. Adolescentes com presença paterna também tendem a deixar mais para frente a vida sexual, o início da vida sexual, do que adolescentes que têm ausência paterna. Daqui a gente já começa a notar esses aspectos do relacional e da comunidade na construção de uma vida sexual. E agora eu já aproveito para falar com os jovens solteiros que estão em fornicação, como a gente fala, né? Fazem sexo fora do casamento e vivem essa culpa, essa relação de culpa. Já procurou investigar o que na sua relação com seus pais, com os seus pares, com os seus próximos tem dificultado para você? Que você encontre um parceiro, uma parceira e espere até o casamento para que então vocês tenham a experiência sexual de vocês, porque a relação é muito próxima. Outro estudo que eu achei maravilhoso, jovens que têm aspirações grandes na vida, que têm sonhos, tendem também a não ter o sexo nesse lugar que ele costuma ter assim como prioridade, conseguem também deixar o sexo para depois, para um momento mais oportuno. Sua energia não está canalizada para somente o sexo. Ele tem outras aspirações, ele é direcionado para outros prazeres, para outros sonhos e desejos. Justamente. Porque tudo é pulsão sexual, tudo é desejo sexual Sim. na vida, né? Uhum. Para comer, para beber, para se vestir, para ir e vir, para viajar, para estudar, para fazer. Mas para onde que nós estamos canalizando, explorando demais uma única área, exercendo sobre uma única área toda a sua força, sobre sua energia, e o que resta para as outras áreas da vida, para as relações, para os sonhos, para o planejamento, e isso é preciso que a gente tenha em mente. Onde nós estamos depositando a nossa energia, o nosso foco concentrado ainda. Por que um adolescente, 13, 14, 15 anos, ou menos até, já tem crianças muito hipersexualizadas, meu Deus, mas elas estão sendo ensinadas a depositar na sensualidade, no desejo, no prazer sexual, a sua existência praticamente. Uhum. Exatamente, isso a gente fala, estou falando de jovens, mas vale para os adultos também. Se você é um adulto que acabou, não tem aspiração, não tem sonho, não compreende qual é a sua missão. Para que Deus me chamou aqui? A gente vai sempre voltar no propósito da vida, no significado da vida. Quanto mais conectado ao sentido da vida você estiver, mais fácil será para você lidar tanto com a relação sexual, quanto com outras relações, com outros tipos de compulsões que possam surgir. Tudo vai ser mais equilibrado para você, porque você vai conseguir distribuir esta energia de forma adequada em cada uma das suas atividades, no seu propósito, na razão da sua existência. Eu queria trazer até um cliente, um caso real, para que vocês consigam entender como que é sutil essa construção. Aqui falando não do sexo propriamente dito, mas do gênero, da identificação como eu sou menina ou eu sou menino. Existem muitas teorias para explicar como é estabelecido isso. Uma dessas teorias se chama teoria cognitivo-desenvolvimental. E nesta teoria, nós temos alguns passos no qual, a depender da idade, o indivíduo passa para entender, para assimilar. Eu sou menino ou eu sou menina. E um desses passos é a noção de continuidade de gênero. Como assim? Bom, eu entendi que eu sou menina e eu continuo sendo menina. Se eu cortar meu cabelo curto, nada muda, eu continuo sendo menina. Se eu gosto de azul,
continuo sendo menina. Essa percepção que tem ali por volta dos 8 até a adolescência, de que essas pequenas coisas não alteram minha identidade de gênero. Muitas vezes, os pais, nessa preocupação que hoje está crescendo cada vez mais, como é que eu vou ensinar meu filho, como é que eu vou ensinar minha filha essa identidade de gênero e desenvolver essa sexualidade? Muitas vezes, nessa afoito, os pais talham os filhos de tudo que eles acham que é de menino e de menina. Então, às vezes, o menino gosta de uma coisa mais pintar, ou gosta da cor de rosa, e aí todo mundo fica naquele escândalo, naquele desespero. Não, isso é coisa de menina. Pode ser prejudicial, porque aquele menino vai entender, bom, se é coisa de menina e eu gosto, logo, por consequência, eu sou menina, você pode construir esta ideia. E eu tive um cliente nesse sentido, chegou no meu consultório assim, cristão também, ama Jesus, ele sempre deixou muito claro, tanto que Jesus era importante na vida dele, mas ele falou, Dri, eu quero ser mulher, não é que eu me sinto atraído por homens, mas eu gostaria de ter o cabelo, passar maquiagem, vestir, eu gosto, eu acho bonito, e ele tinha esse conflito dentro dele. De um lado, tem a repressão que ele sentia na igreja, porque ele tinha um jeito mais meigo, que muitas pessoas associam a ser a feminilidade, então tinha aquela repressão. De outro, para as pessoas que ele convivia no secular, diziam, não, você tem que se soltar mesmo, você tem que ser você. E ele falava, eu não quero ser eu e me soltar e abrir mão da minha experiência religiosa, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não consigo ficar nessa caixinha da experiência religiosa que me sufoca nesses meus interesses. Quando nós fomos investigar, olha que coisa curiosa, a vida toda ele tinha sido educado que homem não chora, que homem é bruto, que homem é isso, e ele era uma criança sensível. Lembrando ali, talvez, Jacó, entre Jacó e Esaú. Ele era uma criança mais sensível, ele gostava de estar com a mãe, ele era afetuoso. E ele foi levado a acreditar que esta característica que era dele, da personalidade dele, era uma característica feminina. E ele então entendeu que para que ele pudesse exercer a sua essência, ele precisaria ser uma mulher. Eu lembro que uma vez na sessão ele falou, eu acho injusto que eu nunca possa, por exemplo, deitar no colo da minha namorada e chorar. Por que só mulheres podem deitar no colo e chorar? Por que eu também não posso receber um colo e chorar? E a gente vai desconstruir isso, ensinando, e aí volta no que eu falei no bloco anterior, reeducando a mente dele de que foram padrões que não têm a ver com a realidade. Você pode ser um homem mais sensível, um homem que chora, você pode ser um homem que gosta de coisas mais sensíveis, como decoração, cores. Isso não faz com que você não seja homem, ou que você não seja hétero. Olha como pequenas coisas que nós vamos vivendo na nossa experiência vão moldando a forma com a qual nós enxergamos a nossa própria sexualidade e o nosso gênero. Sutil, mas extremamente poderoso. Sutil, mas é tijolinho posto na base da sua identificação como indivíduo macho ou indivíduo fêmea, digamos assim, e que vai repercutir ao longo da vida. Né? A necessidade da compreensão de que nós somos seres complexos, de que tem uma história em cada um de nós que vai sim explicar muito do nosso comportamento, muito da nossa postura. E aí a gente propõe aqui mais uma vez, repito, a proposta é que a gente pense melhor sobre o que é que está produzindo e que nós hoje lidamos com os efeitos na nossa própria história. Dia desses aí, uma senhora de 70 e alguns anos, ela dizia assim, me ajuda, eu tenho uma luta secreta, e era na área sexual. Ela tem um sofrimento, mas imagina, chega a mais de 70 anos, teve uma coragem imensa de me dizer isso por mensagem e dizer assim, ora por mim, porque eu caio, eu peco, aí eu caio de novo. Drica, então, como é que a gente vai caminhando para a compreensão maior de que assim, ok, isso aqui está na categoria, é pecado.
porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Aqui nós entendemos bem, o cristão entende bem. Ok, isso aqui é pecado, isso é uma prática que vai contra a pureza. Pisa na pornografia, pisa numa experiência sexual que não condiz com o plano de ser a dois, de ser em amor, de ser em respeito. Mas o que pode ser, então, a mais por trás dessas experiências, por exemplo? Você falar mais... O que está além do que você já disse anteriormente? O que mais pode ser gatilho? Por que uma senhora de 70 e tantos anos relata, eu caio, eu volto, aí eu oro, aí eu fico um tempo sem me tocar, sem me masturbar, eu volto. O que pode ser além, nessa fase sênior da vida? Nessa fase, especialmente ali no final, ela pode ter sido construída ao longo da vida, né? Mas ali, na fase sênior, é uma das maiores dificuldades para trabalhar sentido da vida. Porque a maioria deles tem essa visão também equivocada de que já chegou no final, assim, de que o melhor já passou e que agora eu tenho o final. Eu tive uma cliente acima de 70 anos, até hoje, ela tinha 75 anos e percebeu-se num estado de depressão depois que todos os filhos e netos saíram de casa. Ela falou, opa, a vida toda foi para cuidar dessas pessoas e agora? E por insistência da filha, ela fez terapia. Em 3 meses de terapia, essa mulher colocou implante capilar, porque ela tinha alopécia. Colocou implante capilar, fez os dentes, que também estava só com aquela dentadura, assim, malemada, fez implante, porque era uma pessoa bem de vida, no caso dela, ela podia fazer isso. E saiu para viajar o mundo. E aí, às vezes, alguns idosos falam, gente, mas eu não tenho esse dinheiro para isso. Mas você tem recursos dentro da sua realidade para viver uma vida muito mais feliz. Com significado. Com significado. E é possível que na terceira idade este prazer ocupe esse lugar. O lugar que preenche o tédio, que preenche a solidão, que preenche a falta de perspectiva. Para uma pessoa dessa idade é importante a gente considerar, mas eu não tenho filhos, ou talvez tive problemas com os meus filhos de forma que hoje eles são afastados de mim. Existe ainda comunidade. Você pode ter mais amizades, sabe? Entrar mais na comunidade da igreja, ser mais participativo. E isso vai fazer uma diferença absurda, nunca é tarde. Uma cliente minha, 63 anos, ela disse assim, Drica, eu não acredito que eu passei 63 anos da minha vida vivendo desse jeito e só agora aos 63 anos é que eu percebi no projeto terapêutico que ela faz comigo que eu estou vivendo sem ser eu, porque muito do que a gente trabalha é que as pessoas, quando chegam no adoecimento, já não é mais você, é só uma casca, você se perdeu, se desconectou de si mesmo, da sua essência, daquilo que você é em Deus. Você se tornou apenas essa casca para poder conviver em sociedade. E ela falava, gente, eu perdi. E eu falei para ela, olha, fulano, você não perdeu. Você chegou até aqui, você está aqui, não foi perdido. Você conseguiu, diante de toda essa estrutura, se trazer até aqui. Veja, esse passado você não vai viver mais. Então não é importante, já foi. Só que você ainda tem mais tempo para viver daqui para frente. E esse tempo que você tem para viver daqui para frente é o que você vai sentir a partir de agora. Essa vai ser a sua experiência a partir de agora. Não importa qual seja a sua idade, não importa quanto tempo Deus ainda vai te dar, porque o tempo é mais importante que ele seja vivido em qualidade do que em quantidade. Se essa qualidade for boa, você vai notar, assim como o Viktor Frankl disse sobre a experiência dele no campo de concentração, ele falava assim, que aquilo que eu vivi no campo de concentração, hoje, para mim, é como se fosse um pesadelo que eu tive e que passou. Essa experiência no passado são só memórias, mas o presente pode ser mais enriquecedor, pode ser mais feliz. Essa sua fala, e embasado no Viktor Frankl e a sua proposta terapêutica, é uma luz assim que a gente precisa ampliar para alcançar mais pessoas, porque desde que começou a ser dito
do quanto tem importância o que nós vivemos na nossa primeira infância, nos nossos primeiros contatos, até na vida intrauterina, a relação que há entre o que nós passamos lá atrás com o que nós vivemos hoje e que vai explicar muita coisa, como todos temos essa ciência, também ocupou-se aqui um lugar que é perigoso, penso eu, que é assim, tá. Então, isto está conectado com aquilo. Portanto, esse é o meu destino, porque eu não posso mudar o que me aconteceu lá atrás. Portanto, explica-se por que eu tenho o comportamento que tenho agora, porque eu sinto o que sinto agora. Então, olha aqui, ó, é meu destino. O que eu posso fazer? Meus pais erraram comigo, a vida errou comigo, Deus errou comigo. É por isso que eu estou aí, comendo, bebendo, fazendo o que eu faço, do modo descompensado que vivo, porque, assim, está explicado. E aí parece que abre mão de saber que não importa a hora da vida, você tem ainda poder de decisão para dizer, ainda que eu viva um único dia, eu vou morrer daqui a 48 horas, daqui a 32, mas hoje eu posso tomar uma decisão que seja, vou viver essas 48 horas, essas 24 horas com qualidade, eu vou tomar uma decisão de pelo menos viver um dia com dignidade, eu vou viver um dia com bases numa decisão sábia, não é possível que eu não consiga, né? E a gente perde isso em função de estou destinado ao fracasso, porque isto ou aquilo. Então, ter conhecimento de que somos impactados pelo passado é uma realidade, mas a gente não considerar o que eu posso decidir hoje, agora, com o que eu tenho em mãos, que é o poder de decisão para começar, aí é jogar pela janela a vida. Justamente. E vale a pena. Se Deus vai te dar mais 3 dias, 5 anos, 20 anos, a gente não sabe. Mas se você decidir viver de forma consciente, com propósito e significado, vai valer muito a pena essa alegria que você vai viver. Você vai ver que vai descartar todo o passado do sofrimento. E o que você está falando, Darleide, é muito importante, porque, sim, pessoas erraram comigo, mas é importante que você aprenda a você parar de errar consigo mesmo. O que os outros erraram, não há o que fazer a respeito do erro deles. Mas você também, sabe, já não basta os outros, você também vai continuar se abandonando, você também vai continuar agindo com você de forma tola, levando você por caminhos de sofrimento e amargura, sendo que você poderia viver uma vida infinitamente melhor. Não vale a pena. Descobrir este caminho de onde erraram comigo é importante justamente para que você veja, opa, fui abandonada aqui, aqui, aqui. Aqui eu não vou me abandonar. Drica, como é que a gente pode encontrar, então, alívio devido para as dores? Como encontrar um lugar de descanso frente ao que foi pensado aqui? Pode ser que esta prática seja você buscando um prazer, mesmo que momentâneo, como maiormente momentâneo, mas você tem um vazio, tem um buraco na alma que precisa ser preenchido de verdade para você não ficar mais vendido a estes prazeres rápidos. Como é que se trabalha essa necessidade na vida? A nível profissional, nós trabalhamos fechando essas, vamos usar um termo bem da psicologia, essas gestaltes. É como se ao longo da vida nós ficássemos com coisas em aberto que nós precisamos fechar. Janelinhas. Janelinhas, exatamente. Tem um estudo científico em neurociência que exemplifica muito bem isso. Foi percebido que garçons lembravam dos pedidos e dos clientes que ainda não pagaram a conta. E à medida que esse cliente pagava a conta era fechada, o garçom esquecia completamente quem era aquele cliente e o que ele pediu. Isso nos estudos científicos a longo prazo. Ou seja, quando o nosso cérebro tem uma coisa não compreendida, que é, por exemplo, por que meu pai me abandonou? Sabe, está aberto aquela janela. Por que foi que isso aconteceu? Aquilo ali está aberto. O seu cérebro não consegue seguir em frente sem resolver aquilo. Ele precisa resolver. Então, a nível profissional, a gente volta em cada uma dessas situações que estão abertas e nós vamos fechando ela. Seja explicando, de fato, encontrando o porquê numa análise, ou seja, compreendendo que você não precisa mais daquele porquê. Que você olha, você precisou daquele porquê lá atrás e não precisa mais, e o seu cérebro
não se atualizou. Seria basicamente como eu tenho um celular e aí alguns anos atrás eu precisava também de uma calculadora. E hoje eu fico carregando o celular e a calculadora, porque há 10 anos atrás eu precisava do celular e da calculadora, não entendi ainda que agora eu não preciso mais, porque meu celular tem a calculadora. É basicamente isso que acontece com a mente humana. Lá atrás, na sua infância, você precisava da atenção dos adultos à sua volta, porque eles eram responsáveis por cuidar de você. Se a sua mente não se atualiza, que agora você é um adulto, você não precisa mais dessa atenção, você vai viver em busca dessa atenção. Você vai viver esperando que as pessoas prestem atenção em você. O tratamento seria, a nível profissional, atualizar. É exatamente como pegar o sistema operacional do celular, atualizar novos aplicativos, tudo novo, trazer tudo novo. A nível espiritual, é importante também fazer esse trabalho de entrega, de entender que você não sabe. Recentemente, eu ouvi de 3 clientes, assim, Drica, eu já sei o que me adoece. Acho engraçado quando eles vêm assim, cheio de certezas. Eu já sei o que me adoece, eu já sei o que aconteceu, eu só não sei como sair. E a questão é, não sabe, não sabe. Muitas vezes nós não aprendemos de Deus porque nós somos muito cheios de certezas. Nós precisamos aprender a duvidar com sabedoria. Tão importante quanto acreditar em si mesmo é duvidar de si mesmo também. Será que eu sei mesmo? Porque se não está funcionando, talvez você não saiba. Talvez essas certezas que você tem precisam ser investigadas. E aí eu cito quando Jesus fala que aquele que for como criança, aquele que não for como criança, não herdará o reino dos céus. Eu gosto dessa posição da criança. A posição do aprender, a posição do não saber, do perguntar, do questionar. Pergunta mais para Deus, sabe? A gente pergunta pouco para Deus, a gente já vem, Senhor, e joga enxurrada. Não dá aquele tempo de, olha, eu não sei, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Fala comigo, me responde essa dúvida, esse questionamento. O medo de questionar a Deus e ser punido. Porque lá atrás a gente não podia questionar os pais, né? Você falava qualquer coisa, é porque eu sou seu pai, eu que estou mandando. Sem questionamento. Deus não é assim. E não é questionar para reprovar, é questionar para entender. É para saber o caminho, se você está entendendo o caminho. E assim, Senhor, olha, não estou concordando com... Não precisa ser por aí, até porque ele... Se for o caso, ele diz, vinde, arrazoemos, né? Experimenta, dá uma olhadinha ali como foi a jornada de Jó com Deus, fazendo perguntas e afirmações. Aí, quando Deus faz pergunta para Jó, ele diz, então, eu não sei, não sei, Senhor. E aí ele fica no seu tamaninho e Deus ocupa o espaço que é de Deus ser. Mas essa interação, essa coragem, essa liberdade, ela nos é dada, volto a dizer, vai ver a história de Jó. Vê como ele dizia, Senhor. Às vezes ele usava palavras que dizia, menino. Coragem. Coragem, hein, de fazer essa pergunta para Deus, essa afirmação. Mas tinha uma intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente não tem muito medinho com as palavras, a gente tem respeito, mas não tem amarras, não tem paredes, não tem separação. É assim, ó, estou aqui falando contigo com o sentimento que eu estou, vai a Deus. E eu amei quando você traz a palavra atualização, para atualizar nossa mente, nossos pensamentos, colocá-lo a dispor do Espírito para dizer, Espírito me ensina, Espírito me entrega, Espírito me traz do céu, do Senhor, do trono, da graça, da glória, traz a mim o que eu careço desesperadamente. E tem algo que o Senhor quer que você atualize, porque isso é atualizar a mente, é você atualizar o conhecimento sobre a vida. Deus não nos fez ignorantes, Deus nos fez para sermos sábios. Mas às vezes nós colocamos-nos no lugar de ignorantes, achando que isso pode ter até alguma ligação com ser santo. Santos não são ignorantes, santos são sábios, porque recebem o Espírito, e o Espírito traz conhecimento, traz revelação, traz compreensão. E aí Paulo vai dizer assim que a gente não entende o mundo como os que não têm o Espírito entendem. Nós entendemos muito mais ampliado. Então, chegou a hora de você abrir a possibilidade do conhecimento para si mesmo, buscando aqui com a gente conhecer, por exemplo, sobre o que é uma depressão, o que é uma ansiedade. A ansiedade é pecado, a depressão é pecado.
É só isso que você tem de argumento para dizer? Não é hora de você entender os mecanismos do que está ligado ao nosso estilo de vida, o que está ligado aos nossos traumas, aos nossos medos, às nossas inseguranças, às ausências, às faltas que nós temos carregado ao longo da vida. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é você se permitindo agir com inteligência para favorecer o agir de Deus na sua vida. Entre em contato com a gente, pede esse manual de saúde mental e nós vamos enviar para você em casa. Aqui tem aulas sobre depressão, ansiedade, pensamentos intrusivos. Nós vamos conversar aqui sobre relacionamentos, porque muitas vezes marido e mulher vivem uma guerra. Liga agora para a gente nos 12 21 27 31 21. Mente feliz para você, uma mente forte, poderosa. Vem estudar com a gente, tem videoaulas, tem certificado, tem tudo de bom para você. Drica, por falar em tudo de bom, muito obrigada por hoje, que Deus abençoe a você. Amém. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, meus amores, segue lá no Instagram da Drica, ficando alguma uma pergunta, alguma questão em aberto, vai lá conversar com ela também. Obrigada pelo seu carinho, a gente se encontra por aqui na semana que vem. Obrigada a você que é Anjo da Esperança, nos permite fazer o que fazemos aqui e vem com a gente, você que ainda não é Anjo da Esperança, entre em contato, nos apoie, nós precisamos juntos concluir a missão que Deus nos confiou. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um consultório de família. Beijo e até lá.